Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao consulado, né, pela oportunidade, não só essa oportunidade, mas tantas outras que eu já tive a oportunidade de palestrar para a comunidade brasileira. Obrigada pelas mulheres que estão aqui, obrigada pelos homens também que suportam as mulheres que estão andando de lado, né, nessa trajetória de luta, de avanço que nós mulheres tivemos nos muitos anos que já passaram, e a gente está aqui hoje por causa das mulheres do passado. E hoje aqui a gente tem 12 exemplos de mulheres que vão ter uma vida melhores no futuro por causa da nossa geração. Obrigada por isso. Tem muitos rostos aqui conhecidos, mas para quem não me conhece, meu nome é Bruna Frota, eu já moro aqui nos Estados Unidos há 17 anos. Vim para cá, como muitos de vocês, com visto de dependente, através do meu esposo, e fizemos nossa carreira aqui nos Estados Unidos, né? Já era formada no Brasil em Direito, voltei para a Faculdade de Direito aqui, então essa é a inspiração para muitas pessoas que querem voltar a estudar aqui nos Estados Unidos e que é possível você conseguir o sonho americano através dos estudos também. Hoje, né, eu já pratico direito aqui nos Estados Unidos há 12 anos, sou licenciada pelos estados do Texas e Nova York, mas quem tiver alguma dúvida com relação a como ser advogada aqui nos Estados Unidos, tanto eu quanto a doutora Fabiana, a gente pode conversar com vocês, a gente fica disponível, né, para quem tem esse interesse. E a minha especialidade é direito imigratório, tá? Mais relacionado ao direito imigratório baseado em relações familiares e habilidades excepcionais, investimento, direito imigratório corporativo. Então, para quem tem alguma empresa que queira patrocinar um green card ou um visto, essa é a minha especialidade. Não trabalho tanto com tipos de visto, por exemplo, para quem está pedindo asilo, para quem está pedindo algum tipo de visto baseado em violência, né, que seja também vítima de crime. Tenho pessoas que que eu faço parceria, que tem especialidade nessas áreas, mas hoje a gente vai se concentrar nesses dois tipos de área que são especialidade. Basicamente, quando você vem para os Estados Unidos, né, muitas pessoas daqui vêm com visto de estudante, ou vêm como turista, ou já vêm com visto de trabalho, ou tem algum parente que é americano, ou tem a residência permanente. Para quem não sabe, né, nós brasileiros, eu não diria que nós somos 100% abençoados por conta da espera na fila que a gente tem para pegar um green card. Porque se você é, por exemplo, nascido na China, nas Filipinas, no México, na Índia, o tempo de espera para o pedido de green card, você pode ver aqui, eu coloquei alguns tempos de espera, mas eles são até triplicados, tá? Pode parecer muito longo para a gente que vê aqui, mas quando eu falo abençoado, é nesse sentido, porque comparado com outras nacionalidades, a gente tem esse benefício de ter um green card mais rápido. Se você tem um parente americano ou residente, existem as possibilidades desse parente fazer o patrocínio para você ficar nos Estados Unidos. E o que é o green card, né? Muitos de vocês já sabem o que é green card, mas para quem está assistindo a live, eu vou explicar de uma maneira simples o que é o green card. Ele nada mais é do que um visto permanente, que você pode, no futuro, pleitear uma cidadania, tá? Quando você vem com o visto, por exemplo, de turista, você só pode turistar. Se você vem com visto de estudante, você só pode estudar. Se você vem com visto de trabalho, você só pode trabalhar. Para aquele empregador específico que fez o patrocínio do visto. O green card, ele vai dar essa flexibilidade de você morar nos Estados Unidos, trabalhar para quem você quiser, ter um número de seguro social que é similar ao nosso CPF, por exemplo, o seguro social. Você pode ter a sua carteira de motorista, você pode comprar casa, não que você não possa comprar se você não tem outro visto, mas você vai ter uma possibilidade de criar um crédito mais fácil, de montar a sua vida nos Estados Unidos e até patrocinar para alguns dos seus dependentes do green card.
Então, isso é o green card, é um visto permanente, é um visto de residência. Depois que você tem um green card, geralmente por 5 anos, você pode pedir a cidadania americana, tá? E se você é casado com um cidadão americano, ficou casado durante esses 3 anos, você pode pedir a cidadania baseada nos 3 anos. Existem outros tipos de pedido de cidadania, mas para quem é relacionado, para quem trabalha para o governo americano no Army, né, Military Service, você pode ter a cidadania mais rápida. Então, existem maneiras desse cidadão americano ou residente passar o green card para um familiar estrangeiro. O primeiro de todos é através do matrimônio, tá? Matrimônio com cidadão americano ou residente consegue pegar o green card. O tempo de espera, claro, difere, porque quem é americano, o governo, claro, quer proteger esse cidadão americano para ele não sofrer com a distância do cônjuge estrangeiro. Então, hoje, o tempo de espera de um green card por casamento com o americano é em torno de 18 meses, quer seja o pedido feito nos Estados Unidos, quer seja o pedido feito pelo consulado. Entretanto, desde o ano passado, o tempo de espera para quem é casado com um residente americano aumentou. Hoje, o tempo de espera está em torno de uns 3 a 4 anos. E isso é novo para muitas pessoas, porque, historicamente, por muito tempo, existiam vistos disponíveis para quem era casado com o residente. Então, o tempo de espera era similar para quem era casado com o americano. Mas agora, desde o ano passado, houve um backlog. O que é que isso quer dizer? Não existem tantos vistos disponíveis a serem emitidos, então o tempo de espera na fila para receber um green card está maior. E o que é que isso quer dizer, tempo de espera na fila? Estatutoriamente, né, o governo ele tem um número de vistos que podem ser emitidos por ano, por nacionalidade. Okay? Então, o governo ele quer estimular a diversidade cultural no país. Então, o brasileiro tem um número certo de vistos que vai ser emitido por ano, filipino, indiano. Então, por isso que o filipino, indiano, chinês, mexicano demora mais tempo. Por quê? Porque tem muito mais pessoas nascidas nesse país aqui nos Estados Unidos do que outras nacionalidades. Então, para o estímulo da diversidade, existe esse tempo de espera. Então, hoje o brasileiro, como o francês, como o alemão, que passam por um processo de green card através do patrocínio de um residente, no caso, cônjuge, hoje o tempo de espera está maior. Né? Esse tipo de green card, ele é um dos tipos de green card mais fáceis de serem conseguidos. Por isso que você vê muita gente vindo para cá e tentando a vida e depois de um tempo casa com um cidadão americano e consegue os seus papéis, né? Que é um dos mais fáceis que existem. Você tem que mostrar que existe uma veracidade do matrimônio. Geralmente, você tem que ter entrado no país legalmente, mesmo que você esteja ilegal, que você tenha trabalhado ilegal, você pode, mesmo assim, conseguir se legalizar no país. Você não precisa sair, não precisa de perdão. Claro, se você cometer um crime, se você cometer fraude, isso vai ser passível a pedido de perdão. Mas, normalmente, se você só tem essas 2 violações, que é ter ficado ilegal ou ter trabalhado ilegal, você consegue pedir o green card. Então, por isso que é uma maneira fácil de você se legalizar aqui. Isso não acontece, esses perdões não são automáticos para quem é casado com residente. Tá? Esses perdões somente para quem é casado com americano. Quem pode também se beneficiar de um green card são os pais de americanos. Pais de residentes não podem se beneficiar de um green card. Então, se você é cidadão, você pode pedir o green card para os seus pais. E o tempo de espera, ele é tão rápido quanto um green card por casamento com o cônjuge americano. Por quê? Porque é considerado um parente imediato. Quem é cônjuge, quem é pai de americano é considerado parente imediato. Não existe números de vistos que estão disponíveis no sentido de tem um limite. Não existe isso. Então, se você tem pai, você pode trazer ele para os Estados Unidos desde que você seja cidadão. Se você é residente, não pode, tem que esperar. Tá? Novamente, esses pais que têm essas violações,
de trabalho ilegal ou estada ilegal podem conseguir o green card. Então, o que é muito comum que acontece, um cenário muito comum que a gente vê, são pais que vieram com os filhos menores dos Estados Unidos. Esses filhos, né, uma informação muito importante, o filho tem que ter pelo menos 21 anos para pedir o green card para os pais. Vamos dizer que veio como criança, os pais ficaram aqui anos e anos, montaram uma empresa, têm uma vida. Quando o filho tem 21 anos, pode patrocinar os pais. Tá? Isso é bem comum isso acontecer. Quem pode se beneficiar também de um green card são filhos de cidadãos americanos e de residentes. Qual é a grande diferença aqui? A grande diferença é se o filho é casado ou não e a idade do filho. Se for um filho menor de 21 anos de cidadão americano, é um processo rápido também. É um processo como está patrocinando para um cônjuge americano, está patrocinando para os seus pais. Por quê? Porque o filho também é considerado um parente imediato. Agora, se você é um americano residente, você vai aplicar para o seu filho que tem mais do que 21 anos, se esse filho for casado, o pai residente não pode passar para o filho. Por isso que um fato muito comum que acontece antigamente, a imigração americana, isso é muito importante para os brasileiros. A imigração americana até no passado, junho de 2023, não considerava a nossa união estável equivalente ao casamento civil. Então, o que acontecia? Muitas pessoas que tinham a residência queriam passar para os filhos não casavam no civil, faziam somente união estável para poder se beneficiar ainda do green card nessa situação. E aí, o que acontece? Muitas pessoas agora estão nessa fase de transição, de que o consulado agora considera união estável equiparada a casamento. E aí, hoje está uma incógnita, a gente não sabe qual vai ser a resolução dos consulados com relação a pessoas que estavam nesse caminho, se vão ser consideradas não mais qualificadas ou eles vão abrir exceção para quem entrou com o processo antes de junho de 2023. Tá? Quem é casado, como eu falei, só vai se beneficiar se for filho de cidadão americano. Se for de residente, não qualifica mais. Hoje, a espera, se vocês derem uma olhada aqui nossa apresentação, é em torno de pelo menos 9 anos. Esse daqui de 4 anos eu não estou contando porque é muito parecido com o cônjuge de residente americano. Eles entram na mesma categoria. Mas é pelo menos 9 anos de espera, certo? Então, outro cenário muito comum. Pessoas querem estar nos Estados Unidos enquanto está nessa espera. Um fator muito importante. O tempo de legalidade, ele não é automaticamente perdoado nessas situações. Então, as pessoas têm que pensar em longo prazo se elas teriam uma qualificação para um perdão no futuro se decidem ficar ilegais. Então, o que acontece normalmente? As pessoas decidem ficar com visto de estudante. Que vai ficando, o tempo vai passando, podem conseguir uma permissão de trabalho, dependendo da situação, enquanto o tempo passa. A gente pode prever se esse tempo vai diminuir ou não? Não conseguimos prever. Entretanto, eu diria que no futuro bem próximo, isso ou vai ficar igual ou vai piorar. Okay? A não ser que tenha, claro, uma mudança drástica no Congresso. A gente tem um novo presidente que passa alguma medida, como, por exemplo, de fazer algo parecido com o Canadá ou a Austrália, que você ganha pontos, né? E quanto mais pontos você tem, você consegue ter vantagem nessa fila de espera, que foi algo que, por exemplo, o Trump ele estava planejando fazer, mas, por enquanto, hoje todo mundo está no mesmo patamar, dependendo de nível socioeconômico, dependendo de nível educacional, independente de idade. Okay? Irmãos de cidadão americano
podem pedir green card também. Só que a espera hoje é de 17 anos. Okay? Se você olhar uma espera, por exemplo, de um irmão de mexicano, é em torno de 34 anos. Então, assim, meu conselho para as pessoas que pegaram a cidadania, acabaram de pegar a cidadania, se você tem irmãos, esses irmãos querem vir para os Estados Unidos, peçam o green card. Dê entrada. E como eu falei, eu acho que isso, por um bom tempo, só piora, não melhora. Tá? Então, só recapitulando. Cidadãos americanos podem pedir green card para cônjuge. E aqui os Estados Unidos, casamento entre o mesmo sexo é reconhecido, ok? Então, pode ser desde que aonde você tenha casado, se você é do mesmo sexo, essa jurisdição reconhece o casamento como válido, os Estados Unidos reconhece casamento entre o mesmo sexo, tá? Um cidadão americano pode pedir para cônjuge, pode pedir para filho menor de 21 e maior de 21, seja casado ou solteiro, pode pedir para os pais e pode pedir para irmãos. Quem é residente só pode pedir para cônjuge e filhos menores de 21 solteiros, ok? E a união estável hoje é considerada equiparada a casamento civil para efeitos migratórios. Agora a gente vai falar de vistos permanentes para quem não tem esse parente cidadão ou residente, né? Então, muitas pessoas querem vir para os Estados Unidos, querem fazer investimento aqui, querem ir em busca do sonho americano. Muitas dessas pessoas, e aí eu vou falar depois em um dos slides mais para frente, vão ter um patrocínio de uma empresa americana ou de um cidadão americano ou residente americano. Porque pessoa física também pode patrocinar green card baseado em emprego. Tá? E aí, quando eu falo baseado em emprego, é só um nome que vai globalizar essa categoria de green card, mas não necessariamente você precisa de uma oferta de emprego. Esses primeiros vistos que eu vou exemplificar. O primeiro de todos, que ou você pode pedir com uma oferta de emprego ou sozinho, é o visto EB1A. E todo mundo aqui que tem um pouco de conhecimento de imigração sabe que os Estados Unidos dividem os tipos de vistos por letras, né? Então, EB1A nada quer dizer Employment Based First Category. Então, é como se fosse a primeira categoria dos tipos de green card. E quanto mais alta a categoria, mais vistos disponíveis existem. Tá? Esse EB1A é muito conhecido pelas pessoas como visto do Einstein, porque quando o Einstein veio para os Estados Unidos, foi o tipo de visto que ele conseguiu, por habilidades excepcionais. Na verdade, habilidades extraordinárias, porque eu vou usar a nomenclatura excepcional em alguns instantes. Então, quem tem habilidades extraordinárias, e você não precisa ser um Einstein para ter essa habilidade extraordinária, você pode pleitear o seu próprio visto. Então, os Estados Unidos querem reter talento, ok? Com esse tipo de visto, você pode pedir tanto estando nos Estados Unidos quanto fora dos Estados Unidos, desde que você demonstre alguns requisitos. A lei elenca 10 tipos de evidências que você pode enviar para o governo. Além do mais, você tem que mostrar não só essas 10 evidências, mas também que você tem um reconhecimento, tem sustentado um reconhecimento dentro da indústria, nacionalmente ou internacionalmente. Então, se você foi uma pessoa extraordinária no passado, se aposentou e você não é mais essa pessoa extraordinária, você não qualifica para esse tipo de visto. Tá? Normalmente, você não precisa demonstrar qual é o seu impacto para os Estados Unidos de uma maneira a longo prazo. Você tem que demonstrar que você está vindo para trabalhar na sua área de expertise, né? Mas você não precisa mostrar que vai ser a longo prazo. Quais são esses 10 requisitos, né?
Como é que eu posso demonstrar que eu sou extraordinário? E, novamente, essas evidências estatutórias, existe sempre a subjetividade a revisão desses documentos que você envia. Não é porque você tem o checklist, né? Você marcou, eu acho que eu tenho essa evidência e eu acho que eu sou convincente o suficiente. Isso não necessariamente quer dizer que é obrigatoriamente que o governo tem a obrigatoriedade de aceitar o que você está mandando como válido. Então, existe a subjetividade da revisão dos documentos. Primeiro de todos, que é muito comum. Muitas pessoas acham que para qualificar para esse visto você precisa ser alguém acadêmico, porque muitas das evidências são relacionadas a reconhecimento acadêmico. Mas você pode ser uma pessoa reconhecida dentro como um businessman, você pode ser um dono de negócio, você pode ser alguém que trabalha com tecnologia e tem uma startup. Não necessariamente você precisa ser alguém acadêmico, tá? Então, que é muito comum, e eu vou dar um exemplo, porque eu acho que a maioria das pessoas entrariam nesse nicho de pessoas que não são acadêmicas, pessoas que realmente estão no mercado de trabalho, estão tentando se colocar aqui nos Estados Unidos, ter algum tipo e tem um reconhecimento na indústria. Esse é o mais comum, eu diria, que dentro da nossa comunidade. Primeiro de todos, o requerimento mais fácil de ser conseguido é você mostrar que você tem uma compensação, quer seja salário, quer seja bonificação, quer seja um contrato que você fechou, no qual você ganhou, no qual, quando comparado esse ganho com 100% das outras pessoas dentro da mesma área, você está no top 10%. Tá? E não precisa ser esse ganho aqui nos Estados Unidos, pode ser um ganho em qualquer lugar do mundo, desde que você consiga demonstrar que você está nesse top 10% de earners, né? De ganho, compensação. Esse é o primeiro de todos. O segundo é você mostrar que você tem uma posição crítica ou essencial dentro de uma empresa que tem um respaldo dentro da indústria como uma empresa com credibilidade. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo da nossa empresa brasileira, Petrobras. Vamos dizer que você tem um cargo de executivo dentro da Petrobras. Vamos dizer que você tem um cargo de trader, de engenheiro, muito importante dentro da Petrobras, que você trouxe muitos contratos para a empresa. Você pode mostrar essa sua função crítica. Outro requisito muito importante é a questão da contribuição que seja considerada a major dentro da indústria. E essa é a mais subjetiva de todas, porque você vai geralmente conseguir através de cartas de recomendação. Então, as cartas de recomendação vão ter que demonstrar que o que você trouxe para a indústria está sendo replicado por outras pessoas e trouxe algum benefício que mudou a indústria permanentemente. Tá? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um caso de uma pessoa que trabalhava na área financeira e a empresa estava tentando virar empresa pública, né? Fazer um IPO, e essa pessoa foi responsável por convencer os bancos, convencer os investidores que era para o benefício da empresa virar pública. Muitas pessoas se beneficiaram com essa decisão. Outro requisito também, que é mais, eu diria, fácil de quem é somente profissional qualificar, é cobertura midiática. Então, se você é entrevistado por um jornal, se você trouxe alguma pauta, por exemplo, e foi não só um jornal de broadcast nacional ou regional, mas você foi entrevistado por alguma revista específica sobre sua área. Então, a cobertura midiática é importante. Eu diria que o último, que seria mais fácil dos profissionais conseguirem prova, é você ter sido convidado para julgar o trabalho dos seus pares, tecnicamente, geralmente. Então, por exemplo, se você está na área acadêmica, é fácil você ser um peer reviewer de um jornal internacional.
fácil. Você mostrou que você foi chamado para revisar trabalho. Mas você pode trabalhar numa empresa e você tem que fazer, por exemplo, performance reviews de pessoas que têm um grau hierárquico tão alto quanto o seu. Não só os seus subordinados, mas pessoas que são seus pares. Isso pode ser considerado revisando o trabalho de terceiras pessoas. Então, esses são esses requisitos. Claro que existem os outros acadêmicos, que eu não vou cobrir, porque eu não acho que a nossa audiência está tão interessada nisso, mas esses são os pontos. Então, só para recapitular, o visto de habilidades extraordinárias. Não precisa de patrocínio, você pode conseguir sozinho. É um visto rápido de ser conseguido, porque existem muitos vistos disponíveis, o governo quer reter talento. Então, é uma demora, eu diria, de 6 meses a mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos para conseguir o visto, tá? Você pode fazer tanto dos Estados Unidos quanto fora. Existe uma ideia errônea das pessoas que você tem que estar nos Estados Unidos por algum tempo antes de pedir green card. Isso não existe, tá, gente? Não existe esse requerimento. Eu já tive caso que eu fiz de green card de pessoas que nunca vieram para os Estados Unidos. Eu sei que é um pouco, né? É pouco um tiro no pé, porque as pessoas não conhecem como é os Estados Unidos. Entretanto, você não precisa estar aqui. O segundo tipo de visto, né, a segunda categoria que vem de green card baseado por trabalho, é o EB2. Tá? O EB2, ele é um visto que você tem que demonstrar, que ou você tem um grau avançado, que seria um mestrado, ter uma equivalência de mestrado americano, ou um bacharelado mais 5 anos de experiência, ou você tem uma habilidade excepcional. Então, as pessoas que não têm um mestrado ou um bacharelado mais 5 anos podem ter habilidades excepcionais. E quando eu falei de excepcional no EB1A, qual é a diferença de excepcional e extraordinário, né? Se você for olhar o pé da letra, os significados de cada um são muito parecidos, tá? Mas eu diria que é como se fosse um primo feio. O EB2 é o primo feio do EB1A. Tá? Não é o pé da letra, tá, gente? O EB2 você pode pedir de 2 maneiras. Ou você pode fazer através de um patrocínio de uma empresa americana, e você pode fazer através do patrocínio da maneira mais comum, que é através do Labor Certification, que é o PERM, né? Tão conhecido PERM, no qual a empresa vai ter que recrutar americanos ou residentes para a vaga, e se não conseguir essas pessoas, aí sim pode estender a oferta de emprego para você, ou você pode fazer sozinho ou com patrocinador, desde que você demonstre que você não precisa passar por esse processo de Labor Certification, porque as suas qualidades são tão específicas, são tão excepcionais, que você vai trazer benefício nacional para os Estados Unidos com o que você faz. E aí, o que é o benefício nacional? De novo, vem o grande ponto da subjetividade quando o governo americano está revisando esse interesse nacional. Você não precisa ser uma pessoa acadêmica, você pode ser uma pessoa que vai abrir uma empresa, por exemplo, numa área que precise gerar emprego, numa área que você tem que pagar mais imposto. Isso pode ser considerado um benefício nacional. Vamos dizer que você vai trabalhar com desenvolvimento ou com o estímulo para mulheres que trabalham, que estão na periferia, para elas conseguirem emprego. Mulheres que têm uma raça minoritária e precisam, não só mulheres, tá? Eu estou dando um exemplo, mas pessoas que são minoria e precisam se relocar no mercado de trabalho. Tudo isso é considerado interesse nacional. Não necessariamente que você tem que atingir todos os estados dos Estados Unidos para ser considerado um impacto nacional. E eu volto para a subjetividade.
Eu tenho casos de pessoas, por exemplo, que têm um salário altíssimo, que têm PhD, que trabalham para uma empresa de petróleo, que conseguem, por exemplo, que fazem todo o estudo se é importante ou não a empresa fazer aquele tipo de exploração no poço ou não, que já foram negados. E já tive pessoas, por exemplo, eu tive um caso de uma pessoa que tinha uma padaria em Oregon, e o caso dele foi aprovado. Tipo assim, ele contratava no máximo 20 pessoas, o investimento não foi alto, mas a imigração considerou como interesse nacional. Então, a imigração tem eu diria, dessas decisões que ninguém consegue explicar. Muitas vezes eu não consigo explicar decisões da imigração. Então, eu quero deixar isso bem claro. Foca no pão. Foca na comida, né? Foca na barriga. Mas isso é muito importante eu falar, porque muitas pessoas acham e existe muito marketing, existem muitas pessoas, muitos escritórios vendendo a ideia, o sonho de que se você tem um bacharelado mais 5 anos de experiência, você qualifica, né? Então, o que é importante as pessoas entenderem é o custo-benefício do risco. Vale a pena eu arriscar? Vale a pena eu tentar? Eu estou ok em perder meu tempo e esse investimento? Se tiver ok, eu acho que sim, vale a pena sempre tentar. Mas se não, eu acho que tem que levar muito em consideração o marketing, que vem em volta do EB2NW, porque é o visto que muitas pessoas qualificariam, né? No caso, você ter bacharelado mais 5 anos de experiência, não é tão complicado. As pessoas que não têm o bacharelado mais 5 anos, mas são excepcionais, também podem qualificar. Uma pessoa que tem, por exemplo, nível técnico, 10 anos de experiência, entrariam na parte excepcional. Mas eu diria que o buraco é mais embaixo. Você tem que levar em consideração esse impacto nacional. Tá? O impacto nacional ele é definido por uma jurisprudência que se chama Matter of the Nassau. Mas, basicamente, além desse critério de você ter o grau avançado, você é excepcional, você tem que mostrar que o seu campo de atuação tem um interesse nacional e tem um mérito intrínseco substancial, que no seu campo de atuação você está bem posicionado para avançar no seu campo de atuação e que, pela necessidade, pela urgência do mercado, o governo não deveria pedir que você passe por um processo de legal certification, que é a demonstração que não existem americanos ou residentes no mercado de trabalho, para você vir trabalhar aqui permanentemente. Okay? Esse é a categoria do National Interest Waiver, que é o NW. Okay? Mas você pode fazer o EB2 sem o National Interest Waiver através do PERM, Legal Certification. E esse é o green card mais comum para pessoas que ou vão trabalhar como profissionais, quer dizer, posições que requerem pelo menos um bacharelado, pessoas que são profissionais, pessoas que têm conhecimento, que é considerado skill, a posição requer pelo menos 2 anos de experiência ou um associate degree, ou posições que podem requerer nada. Qualquer posição abaixo disso é o catch-all que se chama other workers. Esse tipo de green card é o EB3. Tá? No EB3, você precisa de uma oferta de emprego. É obrigatório. Você não pode fazer sozinho. Okay? E no EB3 você precisa ou de uma empresa ou de uma pessoa física, cidadã ou residente, que faça esse pleito do green card. Por exemplo, um tipo de função hoje que está muito comum de cidadão americano e residente pedir é green card para household employee. Então, se você quer contratar uma cozinheira, se você quer contratar uma nanny, uma housekeeper, esse é o tipo de visto que você pode pleitear. Uma coisa importante, entretanto, é que você não pode contratar uma pessoa para trabalhar na sua casa somente com o seu número de seguro social.
você vai precisar aplicar para o número de Tax ID, que é o EIN, como Household Employee. E aí, um dos requerimentos mais importantes para essa pessoa física ou pessoa jurídica que faz o processo do Labor Certification, que seja através do EB2 ou do EB3, é a habilidade para pagar o salário oferecido. Tá? E aí, como é que isso é determinado? Geralmente com bens líquidos ou renda líquida. Então, quanto mais... Quem determina esse salário que tem que ser pago é o Departamento do Trabalho, não é você. Você pode até oferecer um salário mais alto, mas o salário mínimo quem vai estabelecer é o Departamento do Trabalho. E é por posição, então não é o salário mínimo do Estado ou federal, é o salário mínimo do que outras empresas dentro da indústria pagam. E aí, dependendo se você faz um EB2 ou EB3, quanto mais alta a qualificação, maior o salário que a empresa ou o indivíduo tem que pagar. E aí, claro, a habilidade de pagar o salário, ele vai ter um impacto muito maior. Você vai ter que ter um salário, no caso, ganhos bem mais altos. Existem dois tipos de profissões que entrariam dentro do EB3, entretanto, a empresa não precisa passar pelo processo do Labor Certification, porque o governo já estabeleceu que são duas profissões que não têm americano suficiente no mercado para trabalhar nessas duas profissões. São enfermeiros e fisioterapeutas. Tá? Então, é muito comum, por exemplo, quem está aqui nos Estados Unidos, a gente vê muito enfermeiro de Filipinas, muito enfermeiro da Nigéria, porque é muito comum esses hospitais fazerem recrutamento desses profissionais fora e trazer para os Estados Unidos. Okay? E ele tem o benefício de não ter que passar pelo Labor Certification, mas ainda existe, assim, a oferta de emprego. Então, para quem é brasileiro, que quer voltar para o mercado de trabalho, já está nessa profissão, são duas profissões muito boas. A única diferença, claro, é que você vai ter que estudar para pegar a licença aqui nos Estados Unidos para poder praticar nessas duas profissões. Então, voltando aqui, recapitulando ao que é o EB3. O EB3 é a categoria de green card que abrange todos. Você pode, geralmente, numa posição mais baixa, oferecer um salário mais baixo. Qual é o único contra do EB3 hoje comparado com outros tipos de visto? O tempo de espera. O tempo de espera hoje está em torno de 3 a 4 anos. Okay? 3 a 4 anos. É muito comum, eu tenho clientes hoje que estão aqui nos Estados Unidos como au pair, por exemplo, tem muitas brasileiras embaixadoras aqui como au pair, e a empresa quer fazer o patrocínio do green card. Só que o au pair, você só pode ficar aqui por até um certo período de tempo. Depois, para você continuar nos Estados Unidos legalmente, de novo, você não pode ficar ilegal para conseguir esse tipo de visto, a não ser que você tenha um qualificador para conseguir o perdão. Geralmente as pessoas não têm. Então, você tem que ter sempre um visto que vai cobrir esse gap entre o término do visto temporário para o começo do visto permanente. E aí, geralmente, o visto de estudante é o que todo mundo faz. Mas isso é importante saberem esse tempo de espera, 3 a 4 anos. Então, muita gente que poderia até fazer um EB3 por ser um visto mais seguro, preferem fazer um EB2 NW, porque podem ter um resultado mais rápido. Tá? As etapas do processo do EB3 e do EB2 através do Labor Certification, basicamente, tem que montar uma vaga, tem que pedir o departamento para ditar qual é o salário mínimo. Depois disso, vai ter que postar a vaga para recrutar os americanos. Se não tiver esse americano qualificado, você dá entrada no Labor Certification. O Labor Certification é revisado pelo Departamento do Trabalho. Eles podem auditar ou não, podem negar ou certificar. Depois disso, você passa por uma etapa de petição de imigrante, no qual o empregador tem que demonstrar que tem a habilidade para pagar o salário.
e você tem que demonstrar que você tem as qualificações profissionais. E uma vez que tenha vistos disponíveis na categoria, na categoria de visto, porque, como eu falei, né, tem um número de vistos que podem ser emitidos por ano, calendário fiscal, aplicar para um ajuste de status ou pedir o visto através do consulado. E aí, no final, você tem o green card, depois de 5 anos pode pedir a cidadania, depois pode passar o green card para os pais, e aí a gente volta para o mesmo pool de pessoas que tem o green card. Geralmente, quem faz o processo através do Labor Certification, eu recomendo que, se você continuar com o seu empregador, a mesma pessoa que começou o sponsorship, trabalhar por 6 meses, porque se você for pedir a cidadania no futuro, não estiver mais trabalhando para esse empregador, sempre pode vir a investigação, se realmente existia uma oferta de trabalho real, ou se aquilo não foi feito somente para ajudar você. Mas existe a possibilidade também de você transferir o green card para um novo empregador durante o processo. E a regra é, quando você estiver na fase de pedir o ajuste de status, você tiver com o ajuste de status pendente por 6 meses, você pode transferir para um novo empregador, desde que a posição seja similar e que esse novo empregador tenha habilidade do pagamento do salário. Desculpa, isso é uma coisa para você esclarecer que consulado que você se refere é o americano. Consulado americano, gente. Tudo que eu estou falando aqui, a gente está falando de governo americano, tá? Nada de governo brasileiro. Não cheguei aqui no consulado, batendo na porta, falando que vim aplicar para o meu green card. Então é isso que eu queria cobrir hoje. Fico à disposição de vocês. Como serviço à comunidade brasileira, a gente tem consultas aqui no consulado 2 vezes por mês. E a gente cobre qualquer tipo de área que vocês tenham dúvida. Claro que, se são áreas que eu não tenho o conhecimento técnico, a gente tenta encontrar alguém, como sempre trabalho muito com a Fabiana, ou alguém que trabalha com direito criminal, para conseguir uma resposta para a gente. Muito obrigada.